Muito bem, nós estamos aqui com Roberto Monteiro Júnior, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da SPIC Brasil, Geração de Energia, que vai falar um pouco para a gente aqui sobre as relações da SPIC Brasil no Brasil e também nesse evento de 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Roberto, quais são os principais projetos de geração de energia que a SPIC Brasil está implementando atualmente no Brasil? Hoje nós temos os projetos eólicos no Nordeste, né? Então são 2 projetos ali no interior da Paraíba, na verdade no litoral, perto de Natal também, né? Apesar de ali na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Esses projetos são pioneiros, eles são de 2006, então os projetos eólicos que a gente olha hoje é tudo 2015, 2019, eles são projetos de 2006 que foram viabilizadores de vários projetos aqui no Brasil, essa expansão eólica que teve. Nós operamos a usina hidrelétrica São Simão, que é na divisa de Goiás com Minas Gerais, é bem ali na divisa, o rio fica na divisa. É uma usina bem grande, ela pode abastecer 6 milhões de casas, aproximadamente. Então, é uma usina bastante relevante hoje no Brasil. Nós operamos 2 parques solares também, a gente acabou de inaugurar agora em junho. Nós entendemos eles como um complexo só, mas na verdade um é no interior do Ceará e outro é no interior do Piauí, mas são relativamente próximos. Então nós acabamos de inaugurar esses parques também. E nós temos sociedade na usina a gás GNA, que fica no Porto Açu, ali no Rio de Janeiro. Muito bem. E, Roberto, por favor, a gente viu recentemente as notícias tratando de uma operação financeira inédita da SPIC de emissão de dívida no mercado chinês com um swap no mercado local. E eu gostaria que você explicasse para a gente a importância dessa transação. A primeira coisa muito engraçada quando eu falo dessa transação, porque eu sou de comunicação, o pessoal fala, não, esse cara de comunicação ele errou. Por quê? Essa transação saiu abaixo do CDI, ou seja, abaixo do custo de capital no Brasil. Então, quando você fala isso, você fala, é impossível. Quem que ia conseguir? Esse cara de comunicação. E ela é importante, por que ela é abaixo do custo de capital no Brasil? Pela estrutura inédita dela. Foi uma emissão de dívida na China e nós trouxemos o capital para o Brasil sem passar pelo dólar. Então, foi direto da moeda chinesa do RMB para o real. Então, você tem uma série aí de ganhos por esse atalho e também porque, como disse o ministro Mercadante agora no painel, o custo de captação na Ásia é mais baixo. Então, você acessa um mercado com um custo de captação, no caso a China, bem mais baixo e faz a transação direta entre as moedas sem passar pelo dólar. Então, chega o dinheiro no Brasil com um custo abaixo do custo de captação. Impressionante. E se eu puder mais emendar uma pergunta, só em termos de quantia, qual o impacto das iniciativas de geração de energia da SPIC hoje no Brasil? Olha, até achei interessante no painel. O meu colega da BYD estava lá falando, né? E nós investimos 300 milhões de reais no parque, lá na fábrica da BYD na Bahia. Super legal o carro elétrico, super legal o montante e tudo. Só essa captação foi 1,2 bilhões. E essa história que eu contei da SPIC no Brasil, desde que entrou, dos ativos, etc., ela é uma história que vem de 2017 para cá. São 14 bilhões de reais de investimento. Então, é um impacto bastante grande na economia. Se você for ver, se a gente está fazendo todo um esforço para atrair um investimento de 300 milhões, você vê, já aconteceu um investimento de 14 bilhões de 17 para cá, feito pela SPIC Brasil. E em termos de geração de energia hoje, o que está em operação sob o comando da SPIC Brasil, estamos falando de quantos gigawatts? Olha, e isso seria assim, capaz de abastecer qual percentual do país ou quais regiões? Só para a gente ter uma dimensão. O mercado brasileiro ele tem mais ou menos 200 gigas de capacidade instalada, né? Mais ou menos. A SPIC, um controle, porque nós temos o controle acionário de GNA, mas se a gente levar em consideração as nossas participações, do que a gente tem influência, a gente tem influência em 4 gigas, pelo menos. Então, estamos falando do market share aí de mais ou menos 2%. 2% da população do Brasil. Enfim, a gente está falando de 4, 5, 6 milhões de famílias, né?
Não é uma relação direta essa, porque depende enfim, de várias coisas. Mas a gente poderia dizer que eu posso pegar esse número depois com você certinho, né? Mas quantas famílias? São 6 milhões em São Simão? Sim, agora já... sim. Vai ter que editar. Mas tudo bem. Porque a gente geralmente não fala o total, a gente fala os individuais. Os individuais. Os individuais, porque aí pode mudar. Então, 2 gigas, 5 gigas. Da ONS, né? Eu tenho só mais uma última pergunta, então, se você puder. Depois corta essa parte. Isso, Não, desculpa. Tudo bem, tranquilo. Roberto, para encerrar aqui a nossa entrevista, como é que você imagina o futuro das relações entre o Brasil e a China nos próximos 50 anos e como a energia renovável está incluída nessas relações? Olha, a energia renovável, ela é central nas discussões dos próximos 50 anos, exatamente pelo processo de descarbonização que a gente tem que passar. Se nós acreditamos, e nós acreditamos, que a gente está num processo de aquecimento global, a gente precisa repensar todas as cadeias, todas as formas de consumo, etc, etc. A energia está na base disso. Sem energia renovável, a gente não vai ter os 50 anos, e a gente acredita nisso, né? Então, o Brasil está numa posição extremamente privilegiada na questão das energias renováveis. Todo mundo sabe. A gente tem o sol abundante, a gente tem vento abundante, a gente tem água abundante. Nós estamos numa posição extremamente privilegiada, inclusive para fazer a transição energética de maneira segura. Porque não adianta só você colocar energia renovável no sistema. Não faz sol toda hora, não venta toda hora e às vezes você tem seca. Então, nessa fase de transição energética para exclusivamente renováveis, você precisa de energia de base. E hoje a energia de base é o gás. É o menos pior, é a solução menos pior você ter o gás para garantir a base num período de seca, num período que o regime de ventos não está ali adequado. Então você vai precisar disso até as baterias fazerem sentido. Quando as baterias fazerem sentido, você vai ter aí possibilidade de armazenamento aí na transmissão. E aí, voltando na pergunta, o Brasil e a China, eles têm complementariedades muito interessantes, porque a gente tem toda essa oferta da natureza para a geração de energia renovável e a China está na vanguarda tecnológica. E aí, como foi dito no painel de maneira muito feliz, não é só importar, é tropicalizar. Porque a solução chinesa não vai servir no Brasil de uma maneira sem a gente estudar, sem a gente entender como é que tropicaliza. A própria questão do carro elétrico, por exemplo, você vê que tem um debate muito grande. No Brasil não é carro elétrico, é híbrido. O presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, foi muito enfático nisso. Então, é uma discussão bastante profunda de que modelo que nós vamos adotar no Brasil para essa transição energética e onde a gente vai chegar. E a China pode nos ajudar nisso, na adaptação da tecnologia chinesa, e não simplesmente da adoção. E eu acho que, e até o nome do painel, né, que é relações de amizade, numa relação de amizade, você quer fortificar, você quer deixar o seu parceiro mais forte, e não simplesmente vir explorar com a gente vendendo commodities e importando tecnologia. Então, eu acho que eu enxergo nesses próximos 50 anos uma parceria profunda principalmente na área de energia renovável. É isso. Obrigado.